Então, O Homem Bicentenário é um livro de Isaac Asimov feito em 1973. Posteriormente, em 1999, virou um filme. Criaram um filme baseado em esta obra do Homem Bicentenário. O livro O Homem Bicentenário, 76 eu já disse, explora a jornada de um robô chamado Andrew Martin, um robô humanoide para serviços domésticos. Esse robô tem uma característica de personalidade que os outros robôs não possuem. Andrew Martin, ele alega ter uma certa personalidade e, além disso, também tem comportamentos diferentes dos outros. Ao longo dos anos, busca reconhecimento como um ser humano e, para isso, transforma seu corpo cada vez mais em algo próximo de um ser humano. Aí eu tenho aqui a questão filosófica: o que é uma máquina inteligente ou não? E como devemos tratá-la? Máquinas, atualmente, são propriedades de pessoas ou empresas. Geralmente são valorizadas pela sua utilidade para a sociedade humana e o comércio humano. Peraí. Exemplos positivos que nós notamos nesta obra o robô, por ele alegar ser um humano, ter um comportamento humano, um pensamento humano, ele busca, como é um robô, ele tem muita energia e não precisa dormir, ele é recarregável. Então esse robô, ele busca transformar o seu corpo em algo mais próximo possível de um ser humano. Próteses realistas para se parecer um humano. E com isso, as próteses, como servem em robôs imitando o ser humano, também foram usadas em humanos. A anatomia, a questão das articulações. As peças que o robô usou para ser um ser humano, também foram usadas em seres humanos. Não para seres humanos parecerem robôs, e sim para seres humanos continuarem sendo humanos. Braços, joelhos, articulações variadas, tudo isso auxiliando o movimento dos humanos. Então, após viver muitas décadas como androide, Andrew busca médicos especializados em robótica e gradualmente vai se substituindo peça por peça órgãos sistêmicos, coração, pele e sistema circulatório. Essa do coração e sistema circulatório, lógico que é outro tipo, né? Porque o robô não precisa da reação química do oxigênio e essa questão de biologia, células. O sistema circulatório que o robô fez é diferente. Mas o coração realmente pode ser usado para humanos. E para fins pacíficos. Tudo isso foi usado para fins pacíficos. Andrew trabalhou junto com a equipe médica e de engenharia para criar órgãos, tratar doenças e salvar pessoas. Bom, aqui, como este robô ele era propriedade do dono dele lá, o Martin, não sei o que lá, que era o dono dele, ele teve que pedir para ser liberto, porque ele era meio que um trabalhador forçado, né, vamos assim dizer. E por ele ser um trabalhador forçado, ele teve que comprar a sua liberdade, comprar sua liberdade, e ele deixou de ser propriedade da família e virou propriedade dele mesmo com a sua própria liberdade. Com sua própria liberdade, ele continuou amigo da família Martin. O patrão Martin, a filha, a mulher, o filho lá, sei lá. E quando ele volta depois de alguns anos para casa, ele é tratado como se fosse um eletrodoméstico de luxo, sem direito, sem consideração moral, apesar dele demonstrar curiosidade e criatividade. Então, ele demorou para ser reconhecido pela família. Ele teve que buscar um reconhecimento. Ele teve que buscar um reconhecimento e demorou alguns anos. E a própria empresa que o fabricou vê os robôs como apenas ferramentas de trabalho.
Inclusive a própria empresa não levou muito a sério o robô Andrew, demorou para reconhecer o tal do Andrew Martin aí como se fosse um robô diferente. Então, esse robô era além de uma ferramenta de trabalho, ele tinha algo além. E atualmente a empresa apenas enxergava como se fosse uma máquina para gerar lucro. Sendo que o robô do filme O Homem Bicentenário, ele parecia ter uma consciência e um comportamento que nenhum outro tinha. Aí aqui nós entramos na questão filosófica. O que define um robô de uma forma de vida? Como eu disse em um outro vídeo que não gravou o áudio, tem que repetir de novo. Repetir. Existe atualmente não, há tempos que tem, a ideia do robô para colonizar o sistema solar, que é um robô autorreplicante. Porque o que é a vida? Uma das características da vida é que ela se replica. Até o vírus, mesmo não sendo vida, o vírus ele passa para diante. A vida também tem os seus descendentes. Os ascendentes e os descendentes. Então, um robô que constrói outro robô seria um tipo de forma de vida? Pois é. De maneira primitiva, seria como um vírus, talvez. Pode ser um robô positivo também, um robô que auxilie. O robô pode ser programado para criar outros robôs e aumentar sua espécie, assim como outra forma de vida. Nós, seres humanos, vamos escolher tratar robôs avançados como um objeto ou como um ser inteligente. Aqui faltou o vírgula. É uma questão filosófica, uma indagação. Não. O que é a vírgula? Não, ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é literalmente uma pulga atrás da orelha. Tem pessoas que não sabem disso. Porque quando a pessoa tem uma dúvida, ela fica se coçando assim, e dá uma coceira. É uma questão psicológica e também física. A pessoa se coça, se coça. E aí surgiu a expressão pulga atrás da orelha, que é literalmente o ponto de interrogação. A pergunta. O questionamento. Então, os robôs podem ser considerados formas de vida? E se forem, que tipo de vida? Enfim, pessoas com mais da metade do corpo continuam sendo humanas? O que define um ser humano de uma pessoa meio humano, meio máquina? Deve nascer humano para ser considerado humano? Atualmente eu acho que sim. Se alguém nasceu humano, e esse ser humano, ao longo dos anos, trocou perna, trocou órgão, trocou tudo, sobrou apenas o cérebro. Daqui para baixo, trocou tudo por máquina. E, em teoria, essa pessoa é meio que imortal, a não ser que ela queira morrer ou se alguém mate ela. Isso continua sendo um ser humano? Então, continua. Filosoficamente, meio que ainda é um ser humano. Mesmo que viva, entre aspas, para sempre. Na verdade, ninguém vive para sempre, né? Mesmo que viva 1000 anos, uma hora vai dar algum defeito. Então, se for um cérebro humano com um corpo robô, continua sendo robô. E se for o contrário, se for um robô que parece humano, como o caso do filme, que ele se transforma cada vez mais em humano, ele é um robô que virou humano ou ele é um robô que acha que é humano? A questão filosófica, como saber se algum dia um robô criou consciência e como proceder? Realmente é algo bem sensível. Como vamos ter certeza do que é a consciência de outro ser robótico? A consciência é sempre auto-evidente e através da nossa própria consciência deduzimos que a outra pessoa também tenha consciência. Nós vemos a nossa consciência e deduzimos que a outra pessoa também tem consciência. Porque nós vemos a inteligência humana, que é maior do que dos outros animais, é mais complexa. E assim nós deduzimos, meio que... A gente tem certeza, na verdade, a gente tem certeza que as outras pessoas também têm consciência. Mesmo a gente não conseguindo ver a consciência. A consciência é um conjunto de fatores que mostra, né? Então nós temos certeza que a outra pessoa tem consciência. Com relação aos animais e robôs, nós humanos tratamos de acordo com sua complexidade e utilidade para a sociedade. Atualmente, os robôs e os animais, tem robôs que são mais bem tratados e mais valorizados do que outros, assim como animais.
nós tratamos melhor o gato, o cachorro, do que uma aranha, ou um escorpião, ou uma cobra. Tem gente que coleciona de pet, mas retirando a minoria que tem de pet shop de escorpião, de aranha, de cobra, o geral na humanidade nós não tratamos bem aranhas, escorpiões e cobras, e tratamos bem gatos, cachorros, assim como várias máquinas. Tem máquinas hoje em dia que a gente meio que não se importa, e tem outras máquinas que são altamente importantes para nós. Então essa diferença de tratamento existe. E a minha opinião é que à medida que a forma de vida vai ficando mais complexa, merece ser mais bem tratada e respeitada. Acho que isso aqui, né? Acabou. Atingimos o fim do documento. E também tem a questão filosófica, que eu vou falar rápido aqui. Que exemplo negativo. Onde é que está? Negativo. A parte negativa. O robô se relaciona com a mulher amorosamente, com a filha, a neta, a bisneta do dono. Não lembro se é a neta, se é a bisneta. Neta, bisneta do dono. E ele se relaciona de maneira amorosa com esta mulher, o que causa um certo estranhamento. Mesmo que o robô tenha ficado quase igual a um ser humano, ele tem uma inteligência diferente da mulher. E mesmo que esse robô seja honesto, vamos dizer que esse robô é honesto. O Andrew Martin, honesto. Mesmo que ele seja honesto, tenha amor, sei lá o quê. Quem disse que outro robô pode ser igual a ele? Então, se ele é um robô que pode interagir com uma mulher amorosamente, os outros robôs podem ser perigosos. Então sempre é bom ter essa distinção. Assim como o ser humano também. Tem homem que é bom, tem homem que é ruim, tem mulher que é boa, tem mulher que é ruim, tem de tudo. O ser humano é muito variável. Tem pessoas ruins e boas. Assim como os robôs também. E por enquanto a única interação entre humanos e máquinas foram através do que o pessoal chama de consolo. Os apetrechos sexuais, que são robóticos. O que é diferente do robô, que tem uma inteligência, que tem tomada de decisão, que ele tem um algo